Do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui na presença dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Nós estamos falando sobre o tema Tempo da Colheita. Esperamos que o Senhor possa nos conceder toda a revelação e o entendimento que temos necessidade dentro deste conteúdo. Graças a Deus já solucionamos o problema do áudio ali. Era um canal da mesa que deu um problema, né? A mesa de som ela tem vários canais, né? Então nós já trocamos de canal. Então, graças a Deus que nós entendemos, descobrimos onde que era o problema que estava. Então o som acho que está saindo bem nítido aí através da transmissão. Ontem nós avançamos um pouco e os irmãos sempre entendem, né? Até os irmãos através da transmissão, eu creio que a maioria entende que quando nós mudamos o foco um pouco da palavra, porque temos visitantes, e ontem mesmo tinha um rapaz que entrou aqui e no final depois, não sei se o irmão Otto estava conectado, deu para ouvir ele falando, irmão Otto? Escutava o homem falando, glória a Deus, aleluia, é verdade, né? E os irmãos que estavam através da internet, dava para escutar. Pegou um som ambiente, então por isso que ficou um chiado, né? Um pouquinho. Então não dava para escutar bem, como agora está saindo a transmissão limpo, porque sai direto da mesa e entra para dentro do computador. Então não pega o som ambiente. Então ontem estava pegando o som ambiente, por isso que vocês escutavam como que um eco. E eu sempre digo assim, irmãos, no nosso dia a dia, nós precisamos aprender. E eles usam a tecnologia para poder ensinar pequenas coisas para as pessoas, coisas que a própria palavra nos ensina, né? Como, por exemplo, aqueles que seguiram a Jesus, vou dar um exemplo, eles eram tidos como a escória da sociedade. O que era a escória da sociedade? Eram pessoas sem valor. Por isso que vocês vão encontrar na própria Bíblia, eles diziam assim, ele está sentado entre os beberrões, e todas essas coisas. Então, todos os adjetivos que eles podiam encontrar nas pessoas, eles falavam. E realmente eram verdade. Porque as pessoas que seguiram a Jesus eram pessoas com problemas. Pessoas perfeitas, eles estavam na onde? Estavam lá nas sinagogas. Os perfeitos nunca enxergaram a Jesus com bons olhos. Eles condenavam a Jesus. Por quê? Porque aqueles que seguiam ele eram pessoas de má índole. Mas não foi isso o propósito de Deus? Não enviou o seu filho para salvar aquele que estava perdido? Aquele que havia se perdido? A restaurar? E nós olhamos para aquela mulher do poço de Samaria, né? Naquele tempo, hoje não é nem tanto. A mulher ela pode casar, não é que pode, né? A palavra não permite, mas estou dizendo assim, aos olhos da humanidade, a mulher ela pode ter tantos maridos que tiver aí que não está nem aí, o povo não esquenta a cabeça. Mas naquela época mais atrás, através da lei de Moisés, a mulher não podia. Né? A mulher não podia. E se era pega dessa forma, então se ela tinha vários homens, então o homem tinha abandonado ela, então ela não era uma mulher que não valia nada. Então se o homem abandonava, ele podia casar de novo. A lei de Moisés deu a carta de divórcio. Então levantava falso testemunho da mulher, ia lá e casava de novo. Está cheio disso hoje também, né? Não perdeu o seu tempo. Então, eles arrumam qualquer desculpa para poder, né, desfazer da mulher e aí casar com a outra e tal. Mas voltando lá ao assunto, aquela mulher não tinha valia nenhuma para a sociedade. Ninguém olhava para ela, só condenava, só via os malfeitos dela. Só via os malfeitos dela. Ela, entendendo que ela era, a forma que a sociedade a tratava, ela ia até em horário diferente no poço buscar água. Por quê? Porque às vezes o olhar das pessoas, né, às vezes as pessoas nem falar, não fala, mas só o olhar dela
para com você te discrimina, né? Ou finge que você não existe. Então esnoba você, né? A palavra cotidiana que se fala. Então, assim, é ruim aquele sentimento onde você vai a um lugar onde você não é bem visto, não é bem recebido, finge que você não existe, então é ruim. Então, para quem foi que Jesus veio? Veio para esses mesmos que estavam excluídos da sociedade, aqueles que estavam em dificuldades. E, no entanto, nós vemos através da palavra que aquela mulher, não importava o que havia acontecido na vida dela, ela era uma semente de Deus. E Deus foi aonde ele precisava resgatar aquela semente. E aquela semente brilhou, ela veio à vida quando veio diante da presença do sol, que o sol é Cristo. Então a semente na presença do sol, ela amadurece. Se não houvesse sol aqui na terra, não poderíamos ter o plantio, porque a semente ela não amadurece na escuridão, ela só amadurece com a luz solar. Então, até as pessoas dizem, né, que os cientistas, com toda a sua inteligência, eles disseram que quando um meteoro que bateu na Terra, há não sei quantos mil anos atrás, aí, ou milhões, não sei, que extinguiu os dinossauros, eles dizem que esse meteoro bateu até no Golfo do México ali, tem um buraco, um golfo, como que o meteoro que bateu ali, aquele buraco. Assim a ciência diz, né? E diz que quando no impacto daquele asteroide ou meteoro, eu não sei qual a diferença de um para outro, sei que um é maior, outro é menor, mas não sei qual que é. E eles, quando bateu ali, a poeira subiu. E aquela poeira subiu, ela bloqueou a luz solar. Então, ao bloquear a luz solar, extinguiu a vida aqui na Terra. Assim a ciência diz. Vocês podem depois pesquisar e aí mais a fundo, eu não sei dar detalhes. Mas eles dizem que através dessa poeira que subiu, bloqueou a luz solar. Então nada sobreviveu aqui na Terra. Não consegue sobreviver, né, sem luz. Tudo no escuro, como é que vai sobreviver? Dificilmente. Então, só voltando aqui, eu entrei nesse assunto da ciência só para mostrar que a ciência também prova que sem luz não há vida. Não é à toa que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então só pode haver vida se estiver na presença do Filho. Aí vindo aqui para o nosso tempo, o profeta diz que aquela semente eleita, ela só pode amadurecer na presença do Filho. Sem estar na presença do Filho, não tem amadurecimento do trigo. Deve estar na presença do Filho. Agora, como que o Filho não está presente? Se o Filho não estiver presente, o Filho, Jesus, Cristo, a unção, se não estiver presente, como você vai amadurecer? Espiritualmente falando. Então, para amadurecer, o Filho tem que descer. Por isso a descida do anjo forte. Por isso que tudo, você vê como que tudo se encaixa perfeitamente. E são assuntos que você não vê, nem igrejas da mensagem, raridade de igrejas da mensagem falarem sobre isso. Eles ficam lá na pregação religiosa, que não sei o quê, que você vai vencer, que Deus vai curar você. Nós sabemos disso. Eu não sou incrédulo a isso. Eu creio na cura, eu creio nos dons, eu creio na profecia, eu creio em tudo, mas eu não coloco foco nisso. Meu foco, sabe o que é? A manifestação do Filho do Homem, sétimo selo, os mistérios que não estão aqui escritos na Bíblia. E Deus disse que nós teríamos que conhecer, obter esse entendimento. Sem esse entendimento, sem esta revelação, não tem arrebatamento. Então, tem que estar na presença do sol. Então tem que concluir-se esta vinda do Senhor. E esta vinda do Senhor está em cumprimento. O ápice desta vinda do Senhor é o nosso arrebatamento. A encontrarmos com o corpo físico do Senhor. Entenda isso, irmãos. A dificuldade das pessoas entender o plano que nós estamos vivendo é porque eles confundem
há um corpo físico do Senhor Jesus Cristo, a qual se assentará no trono. Qual é o corpo físico de Jesus que vai se assentar no trono? Há um corpo físico. Agora, um corpo físico não teria como se unir com você, um corpo físico, palpável. Não tem como unir com você. Por quê? Porque são muitos membros. Como pode haver uma união de um corpo físico com outro corpo físico? A lei da relatividade, lá vai o homem na ciência de novo. Ele diz que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço. Um corpo não ocupa o mesmo espaço. Eu estou aqui, você não pode estar aqui. Para você estar aqui, eu tenho que sair deste lugar onde eu estou aqui. Você pode estar do lado, mas no mesmo espaço você não consegue. Sim, a lei da relatividade fala isso. Os meninos que estudam sabem disso. Um corpo não consegue ocupar o mesmo espaço. Então não é um corpo físico de Jesus. Esta é a vinda secreta do Senhor. Por isso que nessa vinda secreta, o ápice dessa vinda secreta é o arrebatamento. Você vai encontrar o profeta dizendo, olha, vamos encontrar o Senhor nos ares. Aí a pessoa está dizendo, está vendo? O profeta está dizendo que vamos encontrar com o Senhor lá. Então o Senhor não está aqui. Você vê como a mente não consegue acompanhar. Se o Senhor não está aqui, como vai haver uma união? Se o Senhor não está aqui, como que vai haver um casamento? Agora, como que o Senhor está aqui? Qual é o plano físico do Senhor hoje, agora? É a palavra. Vocês estão me entendendo? Agora, você não vai ver um livro sentado no trono, lá. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você não verá um livro sentado no trono. Agora, o livro hoje é a palavra, é Cristo. Não o livro, a palavra, né? Eu coloquei o nome livro porque é o conjunto de palavras. Compõe um livro. Então, o livro Cristo, a unção, a palavra, hoje ela se une com você. Porque quando você aceita a palavra, então ela se une com você. Acontece o casamento, a revelação da manifestação do Filho do Homem. Você entende onde que o Filho do Homem se manifestou, por que ele se manifestou, qual era o objetivo. Vocês estão me entendendo? Então aí se une você com a palavra. Mas a palavra terá um corpo físico sentado no trono lá no milênio. A palavra terá um corpo físico sentado lá. Não um corpo de carne como esse nosso, não. Um corpo imortal e glorificado. Aquele que não tem parede para segurar e nada. Você aparece, sai. Vocês estão me entendendo? Tudo isso são os segredos de Deus. Que graças a Deus isso não está mais oculto para nós. Nós podemos entender isso. Então, quando as pessoas falam, você se alegra com pregações. Você escuta pregadores denominacionais que pregam a palavra e você até sente uma alegriazinha, porque ele está falando ali o que está escrito na Bíblia. Ele está falando o que ele leu, o que ele estudou. Eu não condeno tudo o que ele está falando. Agora, nós, por termos uma mensagem profética, nós temos um conhecimento, além daquilo. Vocês estão me entendendo? Nós, através de uma revelação profética, nós temos um entendimento além daquilo que ele está falando. Ele só está falando daquilo que ele conhece, parcialmente. Nós conhecemos a totalidade da palavra, embora não entendemos a totalidade, mas nós conhecemos, e nós cremos na totalidade. Eu não entendo toda a palavra, mas eu creio de todo o meu coração na totalidade da palavra. Então, irmãos, voltando aqui, então, aquele jovem que esteve aqui ontem, ele deu um testemunho no final. Ele diz assim, olha, essa igreja aqui não é 10, não é 100, é 1000, não é mais de 1000. Por quê? Ele disse, porque ele não estava totalmente alcoolizado, mas ele estava meio alcoolizado. Ele estava bambeando as pernas, não. Você só percebia que ele havia ingerido uma porção, um pouco de bebida alcoólica.
Mas ele entrou, encontrou aqui o Antônio primeiro, meu filho, depois encontrou o irmão Vilmar, e o Antônio falou para ele, não pode sentar, o Vilmar, não pode sentar, fica tranquilo. E ele estava de botina, trabalhador, ele é chapa, então estava com uma bermuda jeans, de botina, você vê que estava vindo do trabalho. Mas ele sentiu no coração de parar aí. E sentou. E quando eu cheguei, o Antônio já havia me mandado a mensagem, cumprimentei ele. Aí ele diz, eu estou assim, ele estava com um tipo de camisa, tipo um colete, né? Aberto aqui assim. Mas eu estou assim. Eu disse, não, irmão, fica tranquilo, fica aí na paz, senta aí. Não, porque eu quero voltar para o caminho do Senhor. Eu falei, amém, irmão, então está no caminho certo. Né? Então, assim, sentiu bem e deu seu testemunho no final. Chorou ali. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque este é o objetivo nosso. Agora, se nós começarmos a olhar para nós mesmos aqui, começar a condenar um ao outro, por causa disso, aquilo outro, o que nós vamos virar aqui? Nós vamos virar você lembra aquela parábola do cobrador de imposto e o publicano? Fariseu e o publicano, né? Nós lemos aqui num culto de oração uma vez, o profeta falando sobre isso. É aquele fariseu e diz, olha Senhor, eu não sou como esse fulano e tal, não sei o quê. Cobrador de imposto, né? E o cobrador de imposto lá, só Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o outro fariseu jactanciando, porque ele era isso, porque ele era aquilo outro, porque ele se achava melhor do que o outro. Nós aprendemos nessa parábola aí. Então eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela igreja ser assim. Este é o objetivo. Nós temos aqui para ser um acolhedor, lógico, com a sua decência e tudo. A pessoa quer vir para entrar, fazer bagunça, não. Então tem que ser sentado, conversado, olha, entendeu? Aqui não é o lugar para isso e tal. E o próprio amor constrange a pessoa a se colocar. E aí esse jovem contou, né, que ele foi numa determinada igreja, por aqui, por perto, aqui, não sei onde, não me falou. Mas disse que ele foi e colocaram os segurança para botar ele para fora. Ele disse isso, o irmão Vilmar estava aqui, ó. Colocaram os segurança para ir para fora, botaram ele para fora. E ele gostou, porque assim foi a forma de nós recepcionamos ele. Essas pessoas, irmãos, então, por diversas vezes ele fazia assim, que ele queria falar. Então assim a gente vai falando e tal, e não damos lugar, porque senão vai acabar transformando o culto num bate-papo, e não é esse o nosso objetivo. Mas com a sabedoria de Deus, Deus vai nos dando a sabedoria, então a gente vai lidando com essas situações e aprendendo. Então no final, eu disse, não, então irmão fala, aí o irmão falou. Você entendeu? Então assim, e eu digo sempre para a igreja, para os irmãos, né? Veio o visitante, no final do culto, principalmente se é mulher, lógico que fica difícil para o homem ficar ali, acolham, as mulheres conversam, oi, irmão, Deus abençoe, de onde que a irmã mora? Esse é o trabalho nosso, porque se nós, acabou o culto aqui, todo mundo, pouco um fica olhando para a cara do outro, e o visitante fica ali, né? Não conhece ninguém, não, os irmãos já saem, mesmo que você é acostumado a saudar o irmão, que vai direto no visitante, porque já aconteceu o visitante já sair dali e já ir embora. Então o objetivo da igreja é acolher. Então chegou um visitante, chegou ali, está ali, então saiu, o primeiro irmão já sai, ô irmão, opa, que felicidade e tal, o outro já chega, ô irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe e tal. Às vezes chega no meio do culto, não tem como saudar, mas no final devemos fazer a nossa parte. Então assim, cada um cumpre a sua missão. Se é um irmão que está visitando a gente, os irmãos acolham. Se é uma irmã, os irmãos deixam cargo para a irmã, né? Se a pessoa vir falar com o irmão, é diferente. Ô irmão, Deus abençoe. Então você vai saudar, né? Como uma irmã também, se um irmão vem, um visitante, ele não sabe como que a gente lida, né? Não conhece. Então, chegou, foi saudar a irmã, tá bom, Deus abençoe, tal. Então, é assim, isso faz parte
E graças a Deus você não precisa ensinar isso aqui. Isso aqui a gente tem tido. Isso a gente tem tido. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E essas experiências servem para nós aprendermos, a gente crescer. Nós não estamos aqui buscando de coisa para encher a igreja. Nós sabemos, irmão, qual a revelação que a gente tem? Nós sabemos que não vai ser isso. Você entendeu? Nós sabemos que não vai. Quantas pessoas passou aqui? Quantas pessoas que foram recebidas, foram tratadas bem, pessoas pediram oportunidade para cantar, foram cantavam, todo culto cantava, mas nunca a revelação não desceu. Se a revelação não vem, a pessoa começa a dizer, ficar ali 1 mês, 2 meses. Eu tive pessoas aqui que começaram a congregar, que foram mais fiéis, eu posso dizer, foram mais fiéis de dízimos do que muitos crentes aqui de anos e anos que congregam na igreja. Eram pessoas que vieram, passaram com a gente como 3, 4 meses, 5 meses aí, mas não entendeu. Hoje frequenta outra determinada igreja denominacional, entendeu? Me trata bem, quando eu vejo, me cumprimenta, me trata bem, só que a pessoa não conseguiu entender o objetivo nosso. E a gente aqui não temos que mudar o nosso foco da revelação para encher de gente aqui. Vocês estão me entendendo? Porque se nós encher de gente aqui, irmão, aí você vai ver como é que o balai que dá. Só problema e não conseguimos avançar na revelação. Não é que a gente não tem amor pelas almas, nós temos amor pelas almas, mas o que nós temos que entender é que a revelação não é nós que dá. Quem dá a revelação, a abertura da palavra, a revelação, era isso que nós falamos ontem, está dentro da mensagem aqui, tempo da colheita. O que o diabo faz? O diabo quer fazer com que você arrazoe a palavra. Às vezes nós damos um testemunho de certas coisas e depois nós passamos por cima do nosso próprio testemunho. Passamos por cima do nosso próprio testemunho. Uma vez o irmão disse assim, que ele havia tido um sonho. No desespero dele, ele tinha orado ao Senhor à noite e tinha tido um sonho. E no outro dia, ele disse para a sua esposa, o pastor Samuel vai vir aqui. E eu nem sabia onde era o endereço da pessoa. O pastor Samuel vai vir aqui. E quando pensou que não, eu apareci lá mesmo. A mulher dele ficou assim, mas como é que você sabe? Não, eu senti alguma coisa. Tá, fomos lá, fizemos uma visita, a pessoa estava afastada da palavra, congregou um bom tempo conosco e deu esse testemunho na igreja. Disse que Deus estava dirigindo ali, tal, a nossa ida do ministério até ali, para que a coisa pudesse caminhar. E caminhou por um certo ponto. Caminhou até um certo ponto. Mas no meio do caminho, esse irmão não entendeu o objetivo da nossa ida lá. E ele achou que a gente estava indo para fundar sistema, ou manter sistema. A luz veio até ele, brilhou até ele, mas ele recusou-se. Não recusou de palavras, eu não quero isso. Não, as suas ações demonstrou que ele não aceitou. A luz estava brilhando sobre ele, mais uma vez. Não que eu sou a luz. Quem é a luz? A palavra é a luz. A revelação estava brilhando para ele. Aquilo que ele dizia, mas é isso mesmo. Eu tenho almejado isso. Mas mais para frente ele não conseguiu obter. Só era um desejo ali, que eu posso dizer, mas não conseguiu avançar com a palavra. E olha que nós fomos cautelosos, nós fomos indo devagarzinho, tentando levantar a pessoa para subir a um nível mais alto de fé. Mas a pessoa não. Depois descambou, separou e ali. Mas o que eu trago esses testemunhos para quê? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa
e depois ele transgride o seu próprio testemunho com as suas ações. Fala uma coisa e depois transgride o seu próprio testemunho. Então isso aconteceu, isso aqui, a pessoa teve aqui, chorou aí na cadeira, porque escutou a revelação da palavra, é isso mesmo. E eu falando sobre a vinda do Senhor, falar mesmo, não tenho meio as palavras. Mas nunca foi. Por quê? Porque quando ao sair dali, foi arrazoar, deixar o diabo trabalhar na mente. Não, mas não é assim não. E no entanto, que ao pensar nisso, continuam o quê? Continuam dentro de uma era de Laodiceia. Continua dentro do sistema de Laodiceia, Laodicenses, o sistema religioso de igreja. Nós vimos aqui nessa mensagem o tempo da colheita, o profeta falando sobre o pão. Essa mensagem foi em 65, ele pregou essa mensagem. 64, perdão, 12 de dezembro de 64. As pessoas colocam tanto ênfase à ceia do Senhor, colocam tanta ênfase no pão, que eles fazem tudo. Lógico, irmãos, nós entendemos. Aqueles irmãos das cidades aí, o irmão Genaí, irmão Macida, irmã Mariluz, que tem dificuldade para vir aqui. Todo culto não tem como estar aqui. Mas o irmão Genaí tem expressado isso no coração dele. Falou, pastor, eu queria tanto mudar mais para perto. E está orando a Deus e está... Por quê? Para a gente poder ir mais vezes no culto. Sente o desejo de ter esse companheirismo. Enquanto a gente vemos pessoas aqui que não têm esse desejo. Que moram praticamente quase encostado da igreja. Encostado não é vizinho não, viu, irmãos? Não tem nenhum irmão. O irmão mais que mora mais próximo aqui é o irmão Vilmar. E o Vilmar está todo culto. Então, quando a gente fala próximo, é a forma de dizer. Então, não há impedimento que a pessoa possa estar. Mas a pessoa visa isso, qualquer outra coisa. Domingo eu vou dormir um pouquinho mais. Eu vou fazer isso. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Não tenho nada contra isso. Cada um, ele tem a sua forma de agir, a sua forma de entender, a sua forma de ver a palavra. E eu sou sincero dizer para você, irmão, eu não entro em questões pessoais de ninguém, a não ser que me procure. Se me procurar, eu vou dizer. Eu entro em questões pessoais, se tiver aqui, por exemplo, tem obrigação na obra de Deus. A pessoa não quer a obrigação por causa disso, aquilo outro. Não, peraí. Então, irmão, peraí. Vamos ter que... Pode deixar aí, deixa isso quieto, não precisa mexer nisso. Deixa, Deus vai preparar outra pessoa. Porque a pessoa não pode viver qualquer tipo de vida e está querendo aqui em cima, por exemplo, aqui em cima do púlpito. Aqui não é um lugar para brincadeira. Nunca sou perfeito. Não, eu sou os mais imperfeitos de todos vocês. Mas Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. Então, a gente tem esses critérios. O profeta diz, não pode ser qualquer pessoa que esteja aí com as coisas de Deus, cuidando das coisas de Deus. Não é qualquer pessoa. A pessoa tem que ser exemplo. Dá exemplo. Mas, as pessoas então assim, eu não entro em vida particular de ninguém, não entro, a não ser que nos procure. Quero um conselho, pastor, olha, eu queria um conselho sobre isso, então eu vou falar. Eu não entro em vida particular de ninguém, porque nós estamos acima disso. Sabe o que é aquele negócio de ficar se enfiando na vida dos outros? Isso é coisa de laodiceano. Isso é coisa de laodiceano, de religião. Seu irmão está em pecado, irmão não pode vir para a mesa da ceia não. A palavra não diz que você deve fazer o discernimento? Que você deve examinar a si mesmo? Então quem está examinando, então não precisa da palavra. A igreja está examinando a sua vida. O diácono está examinando a sua vida. Aí você tem que fazer uma coisa, você tem que pedir permissão para o diácono, ou pedir permissão para o pastor. Você tem que ter o Espírito Santo e você pedir perdão a Deus, você pedir a autorização de Deus. Senhor, eu posso fazer isso? Quando você vai na palavra e diz, não, isso aí não é lícito você fazer, então você não vai fazer. Mas o que adianta? Muitas vezes a pessoa coloca a ceia acima de qualquer coisa, dando a importância que aquele pedaço de pão é o próprio corpo de Cristo. Então, se ele não comer o corpo de Cristo, ele não vai. E, no entanto, o corpo de Cristo, sendo repartido
4 vezes na semana ele não aparece, só aparece no dia de ceia. Conectar aí, raridade. Eu não digo nem escutar outros cultos ainda, eu digo só, nem da sua própria igreja não conecta. Quanto mais, porque esse dia o irmão Romeu até perguntou, os irmãos não, que os irmãos de Jandira sempre estão conectados conosco aqui. Não todos, mas um monte estão conectados conosco. E raridade, alguns irmãos daqui conectam lá. Não é que é uma obrigação, irmãos. Não é que é uma obrigação, mas quando você sente no coração, você sente em fazer. E você não faz para aparecer, você faz porque você ama. Cada um dos irmãos, esses dias uma irmã, ela ligou para mim, de São Paulo, e disse, pastor, meu irmão, é uma questão minha, pessoal mesmo. Eu queria pedir perdão, porque eu não estou conseguindo conectar aí esses tempos, porque um trabalho meu e tal. Entendeu? Ela diz assim para mim, é uma coisa pessoal minha mesmo. Não é algo que tem que ser imposto. Não, é pessoal minha. Eu amo estar aí assistindo os cultos de vocês, mas por esses dias, por um motivo tal, e ela me falou, e a irmã, eu conheço há muitos anos, disse, não, irmã, tá bom, Deus te abençoe, não, tranquilo, estamos orando pelos seus negócios, pelo seu trabalho. Ela estava com um trabalho na empresa dela, então ela não estava conseguindo conectar. Então, assim, atitudes que irmãos que frequentam aqui, como é que eu posso dizer? Eu penso nas palavras para falar, que às vezes tem como que faz parte do ministério, tanto faz como tanto fez, se conectar bem, se não conectar bem, você entendeu? Não está dando a importância devida ao que está acontecendo diante de você mesmo. E o profeta disse que isso um dia será tirado de nós. E quando isso for tirado de nós, aí você vai assim, poxa vida, por que eu não aproveitei bem? Por que eu não aproveitei bem? Mas entendendo que a palavra diz que o trigo não se transforma em joio, nem joio se transforma em trigo. Está respondida a questão. O trigo ele pode se enrolar no mundo, se enroscar. Esses dias que nós temos um grupo de estudo da palavra, entre obreiros e pastores, evangelistas ali, estudo da palavra, só estudo. E nós estávamos falando sobre isso, e foi falado sobre isso, porque não sei o quê, porque... Eu disse, ei, um trigo não se transforma em joio, nem joio se transforma em trigo. Você tem o direito de você estudar o que você quiser estudar. Só que não faça porque o outro faz. Faça pelo que Deus te deu estrutura para fazer. Se você mal sabe onde você está com o seu pé firmado, por que você vai procurar outra coisa? Se você for procurar outra coisa, você vai se embananar. Eu evito estar escutando homens, pastores, pregações. Por que eu escuto? Que eu evito. Se não crer da forma que eu creio, um momento pode falar uma coisa que vai me desagradar, como eu já escutei e me desagradou. Me desagradou. Então, assim, eu prefiro... Uma vez um companheiro disse para mim que ele preferia não ter aquela visão daquele homem de Deus daquele jeito. Então ele não via, não assistia, para não ter aquela visão. Você entendeu? Às vezes você fica com uma visão negativa. Porque se você crê na vinda do Senhor, aí você vai estar escutando um pastor e vai lá dizer assim, tem outros aí que creem que a vinda do Senhor já veio, mas isso é mentira, que não sei o que. Aquilo traz um sentimento no seu coração, né, de dó daquele companheiro, daquela pessoa, daquele pastor. E aí a gente fica aquele peso no coração, porque aquela pessoa está falando aquilo e ele não entendeu, e aquilo traz um desconforto. Então, para mim não estar sentindo isso, eu prefiro não ouvir, não assistir. Eu assisto algum pastor que crê da forma que eu creio, então cada vez que eu escuto ele está me confirmando também minha fé.
Não que ele está me dando a revelação. Não. Então, irmãos, não sei se os irmãos estão me entendendo. Né? Então, se você está ao nível mais alto e você se alimentar do que está aqui embaixo, não é que o que está embaixo não é alimento, é alimento. Só que só vai transformar, só vai fortificar aquela parte de baixo tua e a parte de cima. É como nós estamos falando. Se a era de Laodiceia terminou, se estamos além, a era de Laodiceia é a mesma era pentecostal. O profeta diz, a era pentecostal é a era de Laodiceia. A era pentecostal é a restauração dos dons. E quando foi restaurados os dons? 1906, na Rua Azusa. O profeta nem era nascido ainda. O profeta nasceu em 1909. Então a era de Laodiceia iniciou ali. A era pentecostal iniciou ali, com a descida do Espírito, dos dons do Espírito Santo. Na Rua Azusa, através de uma casa de um negro chamado Simon, num culto pentecostal. O Espírito Santo desceu de tal forma que a irmã que estava tocando piano, ela levantou os braços, louvando a Deus, o piano continuou. Não perdeu, o piano continuou, as teclas ficou sozinha, tocando o hino. E ela glorificando a Deus, e o povo e o Espírito Santo desceu. Ali iniciou-se em 1906. Pesquisa na internet, o avivamento da Rua Azul, vocês vão entender isso que estamos falando. O profeta fala sobre isso. Entendendo que seria uma era curta. Exposição das 7 eras, o profeta disse, seria uma era curta. Então 2023 completa o tempo da primeira era. 2023 agora completa 17 anos, que foi o tempo da era de Éfeso, a duração da era de Éfeso. 117 anos. Então, se a era de Laodiceia não acabou, o profeta falhou, é falso profeta. Vocês já imaginaram? Quando você escuta pastor da mensagem dizer que a era de Laodiceia não acabou, o que eles estão fazendo? O que eles estão dizendo? Que o profeta é mentiroso. Estão me entendendo aonde que está? O erro que eles cometem está muito mais além do que você pode imaginar. Então, se cometem um erro desse, como que o Espírito Santo vai estar ali guiando eles? Não tem como guiar, porque morreu. Recusaram, o profeta diz, eles recusou a olhar para a coluna. Onde eu penso que os pentecostais falharam? Pega essa mensagem e leia. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando a coluna de fogo moveu, eles recusaram-se a seguir a coluna. Recusaram-se a seguir a coluna de fogo. E eles morreram ali. Morreram com a mensagem na mão. Morreram dizendo que creram no profeta. Morreram dizendo que ouviram a voz do 7º anjo. Morreram crendo nisso. Mas estão vivos aí, falando. Será que estão vivos mesmo? Porque o profeta diz que uma vez, no momento em que rejeitaram a palavra. Por que o profeta pregou a mensagem? A acusação. E ele diz na mensagem a acusação: eu acuso esta geração por crucificarem a Cristo por segunda vez. Eles crucificaram a Cristo por segunda vez. 64 ele pregou essa mensagem. Após os selos, após as eras, após todas as campanhas de cura que o profeta havia feito. Não que ele não fez campanhas de cura, não que ele não tenha operado curas depois. Ele operou curas depois ainda. Mas houve um ápice das campanhas anteriores, 46, 47, 50, 55, e foi ainda. 7 voltas ao mundo. O povo com alegria recebendo o que Deus estava falando através do profeta, mas quando ele veio, Elias veio, o ministério.
Elias no tempo do fim, restaurando o altar, não é demais. Semana passada, acho que estava ouvindo o testemunho do Telio Oswald. Ele disse que ele viu Jesus naquele homem, dizendo, embora depois ele tenha inventado suas heresias, ou tipo assim, embora ele tenha se desviado do caminho, porque quando ele falou aquilo, eu entendi o que ele estava dizendo. Que o profeta tinha se desviado do caminho porque eles queriam que o profeta ensinasse as mulheres a operar a cura. Ele diz, como eu posso ensinar álgebra, vocês nem um ABC não aprenderam? Havia um tempo do ministério profético que não precisava ser entendido. Se você não entender o tempo do ministério profético, você se embananaria. E isso aconteceu com muitos. Eles se embananaram. Eles não entenderam. Eles viram, no tempo de Jesus foi assim também. Multidão seguiram a Jesus porque para onde ele estava tinha milagre, tinha cura, né? Tinha discernimento, tinha comida para comer, multiplicava pão. Mas quando ele veio e abriu a palavra, poucos puderam crer. Pouquíssimo de reduzir. A multidão reduziu-se a quase nada. E Jesus ainda falou para aquele quase nada. Quando eles disseram, dura coisa tu tem falado. Ué, se é duro, então por que vocês não vão atrás? Vamos embora com eles também. Onde é que estava o amor de Jesus? Onde é que estava o amor pela alma? Que ele estava mandando eles embora. Às vezes, certas atitudes, nossa, não quer dizer que não temos amor, irmãos. Deus sabe do meu coração. Cada pessoa que tem se afastado aqui da igreja, eu tenho procurado, tenho conversado agora, eu não vou ficar insistindo. Eu tenho que insistir, eu não estou na denominação, não. Não estou na denominação, não somos denominação. Entenda? Deus não me chamou para isso. Se Deus tivesse me chamado para a denominação, antes de eu vir para a mensagem, me ofereceram uma igreja. Que hoje, essa igreja que me ofereceram há muitos anos atrás, me ofereceram mesmo, quando eu saí daquele sistema, viro para a mensagem, na sua totalidade, no meio desse termo, vieram com uma proposta para mim. É um mega templo hoje aí, aqui na cidade. Seria pastor de lá. Eu nunca contei isso para vocês. Minha esposa sabe. Acho que ela nem lembra mais ou menos que igreja seria. Ela nem sabe. Depois eu vou lembrar para ela. Propostas. Por que isso? Porque Deus sabia, né? Deus sabia no que ele tinha. O diabo sabia em partes. Achava que tinha me conquistado. Achava que tinha me derrotado. E, no entanto, Deus sabia. O plano, desde a trajetória da minha vida, que Deus tinha para nós fazermos hoje. Deus sabia. Então, eu nunca pensei, Deus sabe, nunca tive no meu coração de multidão de gente. O que eu não quero é me comprometer com a palavra. O que é se comprometer com a palavra? É falar aquilo que a palavra não diz. O profeta diz, não se comprometa com a palavra, deixa a palavra do jeito que ela é. Então, irmãos, nós temos que mudar a forma que nós agimos, né? Antes de ontem eu assisti um irmão evangelista e ele falou uma coisa da Paraíba, evangelista. Ele diz assim, irmãos, é tão difícil hoje congregar na mensagem, porque para mim congregar hoje, eu teria que refutar o que eu creio. Para mim congregar, eu teria que refutar o que eu creio. E o que eu creio, Deus me deu a revelação, então é difícil congregar. Uma igreja com certos pastores. É difícil, ele disse. E eu disse, pior, é uma pura verdade.
É pura verdade. Se você está num lugar onde não tem uma igreja que crê da forma que você crê, para você fazer parte daquela igreja, você tem que ocultar o que você crê. Você não pode falar, abrir sua boca que você crê. Vai chegar em certas igrejas da mensagem e dizer que você crê na vinda do Filho do Homem. Crê que Jesus já veio. Fala lá para você ver. Eles vão xingar você de herege. Vão dizer que você é... E vão olhar para você atravessado. Se possível, vão colocar você para correr. Vão colocar você para correr na forma de agir. Vão colocar você para correr na forma de tratar. Vão colocar você para correr na forma de olhar. Com um olhar acusatório. Eu não estou falando mentira, estou falando verdade. Então, não é fácil. Você encontrar um lugar para você congregar e que possa crer em toda a palavra, que você possa dizer assim, não, é verdade, eu creio aí. Então, se você encontrar, irmão, agarra isso aí. Não perde isso não. Porque enquanto você está menosprezando isso, tem outros sofrendo aí. Tem outros sofrendo. Irmãos que me ligam e falam assim, pastor, eu estou aqui, eu estou assistindo, eu me sinto parte desse ministério. Por isso que nos cultos eu estou aí. Eu me sinto parte desse ministério. Aqui na minha cidade não tem igreja na mensagem que prega isso. Enquanto muitas às vezes têm a oportunidade e menosprezam isso. Aí nós vamos entender que não é quantidade, é qualidade. Não foi à toa que de 2 milhões... Subir. Apenas 2. Então, irmãos, que Deus possa nos ajudar. Hoje foi de coração para coração. Isso nos ajuda a entendermos, nos ajuda, nos torna mais humanos, quando nós podemos conversar. Esses únicos dois, Hã? que se mantiveram em cada palavra, Deus fez coisas impossíveis aos olhos deles. Que foi derrubar os muros de Jericó só através da obediência da palavra. Vocês estão me entendendo? Então, é aquilo que nós estamos lendo. Só Mateus 4. A tentação de Jesus, Jesus sendo tentado. E eu estava lembrando agora cedo, o profeta diz assim na mensagem, eu não me recordo da mensagem, depois eu vou buscar, vou ver se eu pego, até de noite eu trago para vocês a referência. Perguntaram se Jesus havia jejuado 40 dias. O profeta diz, realmente ele jejuou 40 dias. Mas o profeta disse uma coisa, ele diz assim, eu não digo que ele não tenha bebido água. Sem comer, uma pessoa fica 40 dias, mas sem beber líquido, ele não suporta. Vocês já ouviram o profeta falar sobre isso? Eu ouvi, e eu vou buscar essa referência e vou trazer para vocês à noite. Nós entendemos, né? O jejum. Ele diz assim, Jesus, 40 dias, ele jejuou realmente 40 dias. E quando Satanás ofereceu a Jesus, ele ordenou a Jesus, não era algo espiritual, era pão físico. Satanás ofereceu um pão físico para Jesus. Diga que essas pedras se transformam em pão. Se não fosse literal, ele não tinha tomado o símbolo literal, material, pedra em pão e fome. A resposta de Jesus nos ajuda a entendermos isto. Porque ele diz, olha, eu estou aqui de jejum, mas entenda bem, nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que manteve Jesus durante os 40 dias? A palavra, irmãos. Não foi pão físico. Se fosse pão físico, seria a mesma coisa da maldição de Deus para a serpente. Se a serpente rastejava, porque Deus diz agora, por quanto fizesse isso, tu vai rastejar sobre o teu ventre. Uai, se ela já rastejava, que maldição seria essa? Se Jesus estava nutrido fisicamente,
Que proposta, hein? Seria essa, hein? Jesus podia falar, ó, minha barriguinha aqui, ó, tá cheia. Você quer que eu vou comer pão para quê? Se eu tô cheio aqui, ó. Vocês estão me entendendo? Então, a proposta que Satanás fez para Jesus foi algo físico. Algo físico. Diga que essas pedras se transformem em pães para matar a tua fome. Nem só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim está escrito. Satanás disse, não vou dar conta desse homem não. Mas espera aí, vou tentar ele de novo. Então foi lá, mostrou os reinos do mundo, né? Não, levou no pináculo primeiro, né? Depois lança-te daqui, porque está escrito, Satanás conhecia na Bíblia. Cuidado com o conhecimento. Conhecimento teológico, o profeta diz que que teologia é o estudo de Deus. Deus, logia, estudo. Estudo de Deus é o significado da teologia, estudo de Deus. O profeta diz que o estudo de Deus, a teologia vai te afastar quilômetros da verdade. Vai te afastar. Então, aqui nós aprendemos que a tentação sempre virá de diversas formas. Qual é a sua fraqueza? Eu não sei, mas Deus sabe e o diabo também sabe. Então ele vai usar isto em favor do plano dele, para tirar você da presença de Deus. Por isso que constantemente precisamos estar na presença de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe meus pecados, perdoe minhas transgressões. Não é algo físico que você pode fazer. Perfeição. Nós nunca vamos alcançar essa perfeição por si, por conta mesmo. Senão a morte de Jesus Cristo seria em vão. A declaração que eu fiz ontem foi forte, mas é uma pura verdade. Se nós conseguíssemos chegar à perfeição por nós mesmos, a morte de Cristo seria em vão. Para que ele morreu? Se havia um meio de chegarmos à perfeição. Se você vir para a igreja, você vai congregar todos os cultos, você vai devolver os seus dízimos, você vai falar amém, você vai pular, você vai gritar, você vai operar dom, você vai fazer isso, você vai ser perfeito. Para que Jesus morreu? Vocês estão me entendendo, irmãos? Você poderia ter tudo isso e mesmo assim estar imperfeito, porque a perfeição só está em Cristo Jesus. Só lá. Então nós vamos caindo, vai levantando, vai esbarrando, vai escorregando, caindo, mas nós vamos chegar lá. É assim. Olha o irmão caído ali, ô irmão, vamos cá, levanta aqui, irmão, Deus abençoe. Agora se o irmão não quer levantar, vamos irmão, vamos levantar. Não, eu não quero ficar aqui. Então tá bom irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou andando, eu vou parar. Tem crente que é igual criança birrenta que quer aquilo que o pai fala, eu não vou te dar, ele vai lá e senta no chão, deita e se birra. Deixa ele lá. Com a birra dele, vai embora para tu ver. Ele levanta e vai atrás. Uma vez eu vi um vídeo na internet, eu dei risada. Que um pai estava com a criança lá e a criança foi fazer birra desse jeito, né? Aí foi fazer birra no meio do jogo, deitou no chão. O pai olhou assim, aí o pai deitou no chão também. E começou. Diz que a criança olhou assim, se assustou, levantou e foi embora. Eu vi, mas eu dei risada, irmão. Faz tempo. A criança se deitou no chão fazendo birra, né? Aí o pai foi, deitou no chão também e começou a fazer birra, igual a criança, imitar a criança. Acho que a criança ficou com vergonha do pai. Levantou, parou e o pai levantou assim, e foi embora com a criança. Pronto, nunca mais a criança faz birra. Né? A gente fala assim só para descontrair. Né? Mas irmãos, na verdade, então tem muito crente birrento. Que não vai. Você fala no cão, você faz do outro, fala do outro, não faz. Fala da forma, aprende, mas não pode ouvir, não consegue entender a verdade.
Você pode brilhar, 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 polir, 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 mas não vai. Não vai. Agora, entendamos aí. O resumo de tudo isso é: o trigo não se transforma em joio, nem joio se transforma em trigo. O milho não vai. Aí o profeta diz assim: o milharal, ele pode, deixa a trepadeira dar uma volta naquele milho. Está lá na mensagem, o Éden de Satanás. Acho que está naquela mensagem. Deixa aquela trepadeira dar uma volta naquele milho. Ele vai ser um milho deformado, mas ele vai continuar sendo milho. Pode ser um crente deformado, mas vai continuar sendo um crente. Todo torcido, todo entorto, mas vai continuar sendo milho. Ele não vai transformar em outra coisa. A trepadeira só vai deformá-lo. É aquela trepadeira, as coisas do mundo deformam o cristão, mas não vai transformar o cristão num filho do diabo. Entenda isso, irmãos. Se um crente virou um filho do diabo, ele nunca foi crente. Desde o princípio ele era filho do diabo. Ele estava ali tentando, através do humanamente falando, ser um cristão. Estava atuando como tal, mas como um ator. Que saiu da cena, voltou a ser ele normal. Mas enquanto ele estava ali operando aquela cena, aquele personagem, ele estava bem. E você chora com aquele personagem que ele é tão emotivo, através da televisão, através do vídeo, que ele faz você chorar. Muitas vezes aquele que está falando é uma experiência dele própria, então aquilo é um verdadeiro. Mas e quando é um papel que ele está desempenhando, um papel de outro, que a experiência era de outro, mas ele tem que passar a emoção, ele tem que falar, ele tem que embargar a voz. Ator é isso, ele tem que aprender. Embarga a voz e o olho enche de água para chorar, e ele está atuando. Ele está fazendo um papel, mas aquela experiência não é dele. Alguém escreveu aquilo que aconteceu com o outro, e ele está fazendo aquilo, mas ele tem que passar de uma forma tão verdadeira, que você pensa: coitado do homem, né? O homem sofreu tanto, e não é até um ator. Então, irmãos, é difícil ser cristão hoje, não é fácil. Ainda mais mediante a luz que nós estamos recebendo hoje. Mediante a luz que nós estamos recebendo hoje, não é fácil. Mateus 4, vamos ficar de pé, lermos essa escritura e orarmos ao Senhor. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito do deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e os serviam. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia,
pelo teu amor com que tens amado a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Abra o nosso entendimento para compreendermos a tua santa palavra desse dia que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Pai, por esta conversa de coração a coração que tivemos nesta manhã. Conversa muito aproveitadora, ó Pai. Não conseguimos ler a tua palavra, não conseguimos avançar, mas o que nós falamos, não falamos nada de nós mesmos, e sim falamos aquilo que já está encarnado dentro dos nossos corações. E cada um dos teus filhos que aqui estiveram, eles puderam confirmar com suas ações, com seus améns, a palavra que foi dada nesta manhã, que aquilo era como verdade, porque o profeta diz que há um fundo que clama, há um fundo para responder. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos ser mais sinceros, possamos ser mais honestos na tua presença, possamos entender realmente o tempo que nós estamos vivendo. Também nós colocamos diante da tua presença cada um dos teus filhos que aqui não puderam estar, aqueles que também não puderam estar conectados através da internet conosco. Tu sabes a dificuldade e a necessidade de cada um. Por isso, Pai, dai-nos um dia na tua presença, e que logo no entardecer possamos novamente nos reunirmos aqui para continuar ouvindo a tua santa palavra, alimentando-se daquele pão vivo que tem descido do céu. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Tivemos como 3 conexões. O irmão Marcelo Estevam esteve conectado conosco do Rio Grande do Sul, e outro irmão não conseguiu comunicar sua audiência. Hein? Não. Então, Deus abençoe aos nossos irmãos, a todos, que estiveram conectados conosco. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor. E no entardecer nós estaremos aqui para seguir alimentar nossas almas com sua santa palavra. A luz desse dia chegou. Levanta-te, 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 vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Tempo acabou. Tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz desse dia, a luz desse dia chegou. Levanta-te, levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. O tempo acabou. Porque agora a luz canta, igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Está pegando fogo. Porque a luz do Evangelho está vivificando nós. Fomos escolhidos para termos. Fomos escolhidos para termos na santa convocação. O grande tem nos atraído, pelo poder vivificador. Estamos recebendo do mesmo Espírito do mensageiro. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi esse grão
mesmo grão. Esse é o dia, esta é a hora. Esse é o dia, essa é a hora, se daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Ei, transformação que está chegando. A luz desse dia chegou, cante. A luz desse dia. Levanta-te e vem resplandecer. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. Mais uma vez, a luz desse dia chegou. Cante. A luz desse dia chegou. Levanta-te. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora a luz acabou. Mas a luz já chegou. Porque agora a luz já chegou. Canta com ousadia mesmo agora. A verdadeira igreja dos meus filhos. A verdadeira igreja dos meus filhos está pegando fogo. Está pegando fogo. Ei, glória a Deus. Porque a luz do Evangelho está vivificando nós. Vamos escolhidos. Fomos escolhidos para termos na santa convocação. Na santa convocação. O grande irmão. O grande Deus atrair. Pelo poder. Poder vivificar. Estamos recebendo meu Espírito mensageiro. Estamos recebendo o mesmo Espírito mensageiro. Foi este grão amadureci nesta era primeiro. Fomos escolhidos para sermos. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Esse é um dia. Esse é o dia. Essa é a hora. Se daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Aleluia. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.